Oh, amigo Espírito Santo. Louvar a Deus pela vida de cada mãe nessa noite. Que o Senhor continue sustentando, aleluia, cada uma de vocês nessa jornada. E o que eu posso dizer? Come e bebe, meninas. Come e bebe. Porque ainda não chegamos aonde devemos. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 17. Versículo 1 diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituiu. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o teu nome eterno. Ô soberano, maravilhoso. Aleluia. Quando eu li, irmãos, esse texto, eu fiquei em casa pensando que o Senhor queria falar comigo, para que eu também pudesse compartilhar. Mas é culto de mães, dia das mães, então a gente tem que falar de uma delas. Eu falei: Senhor, então eu vou entrar, vamos falar de mãe. Eu li com você sobre Abrão. Abrão morava com a sua família, com o seu pai, com os seus irmãos, até que um dia o Senhor chama. O Senhor chama para que ele se levante, para que ele se retire do meio da sua família, para que ele vá para uma terra que ele nem sabe aonde é. E eu acho lindo porque ele não fez como eu faço muitas vezes. Não procurou uma desculpa, pastor Jailson. Não procurou um pretexto, meu filho, pastor Paulo Sérgio. Minha amiga missionária Paula Braz, ele simplesmente ouviu a direção. Ele se levanta para obedecer. E quando eu li isso, o meu coração ardeu, porque ele é que ouviu Deus. Ele é que ouviu o Senhor falar com ele. Sabe? Não foi Sara. Mas eu acho interessante que ela não ouviu, mas ela segue com ele. Ela sai de uma terra onde tudo parecia não, mas era estável, parecia seguro, para seguir a direção que Deus falou com o seu companheiro. Ela vai acompanhá-lo também sem saber para onde vai, e entendendo também, minha amiga missionária Dayana, que nem ele sabia para onde estava indo. E ela decide acompanhar ele nessa aventura. Ela decide acompanhar ele, estar lado a lado com ele, para obedecer, sabendo, aleluia, que ia passar a viver em tendas pelo resto da sua vida.
E ela vai com ele. Aleluia. E nós conhecemos bem a história da imigração dessa moça. A jornada não é curta. Meu Deus. Não é uma jornada curta. Não é uma jornada rápida, sabe? Que você ouviu, caminhou um pouco, não deu certo. Vamos voltar. Não. Não tem volta. Existe instrução que o Senhor te dá, que é só vai, não tem volta. É única, sabe? Vai, não olha para trás. É igual colocou a mão no arado, acabou. Não tem mais, aleluia. Desculpa, não tem mais pretexto, Mateus. Não dá para olhar para trás. Só vai. Por isso que diz que o povo evangélico é um povo louco, é com razão. Porque é um povo que não precisa ver para caminhar. Não precisa. Porque nós somos movidos, aleluia, pelas coisas espirituais. O nosso Deus, aleluia, é espírito. Nós estamos nessa terra, mas não somos daqui, minha irmã Jéssica. Nós andamos no natural, mas a nossa terra é celestial. Então Sara se agarra a Abrão e vai obedecer, sabe? Ela deixa o velho com ele, pronta para viver o novo e vivo caminho. Glória. E algumas coisas vão acontecendo no trajeto. E eu fico pensando que muitas vezes na vida de Sara, na minha também não é diferente, na sua não é diferente. Você levantou a mão para Jesus, só veio facilidade? Não. As coisas ficaram muito fáceis? Não. Pelo contrário, os embaraços se apresentam. O fogo se apresenta, sabe? O mar bravia, aleluia, a tempestade se levanta. Por quê? Porque nesse novo e vivo caminho não dá para andar com bagagem. Não dá para andar pesado. O Senhor quer trazer alívio para mim e para você. Então Ele vai ter que meter a mão e arrancar tudo que pesa, que embaraça, sabe? E gente, coisa velha não é fácil de arrancar, não. Parece que estranha, minha amiga, minha discussão da Adriele, parece que estranha, né? E é difícil. Quanto mais tempo aquilo fica, mais difícil é de se retirar. Meu Deus. Mas eu acho lindo porque a gente vai lendo e em nenhum momento você vê Sara querendo voltar atrás. E nem Abrão. Então eles caminham nessa jornada e eles vão indo. E enquanto eu lia, o Senhor fez a promessa para ele e diz que em um lugar que Abrão vai passar, ele conhece o quão linda ela é. E ele tem medo. E ele fala para ela, pede para ela, que quando perguntarem, para ela falar que é irmã dele. Meu pai. E aquilo ardeu dentro de mim. Fala que você é minha irmã, porque senão eu preciso temer pela minha vida, né? Meu pai. É a minha vida, porque senão eles vão me matar. Você é muito bela. Eles vão querer você para eles. Irmãos, eu achei lindo porque ela prontamente ela concorda. Meu Deus, Jesus. Ele põe ela, ele assim, no meu ponto de visão, tá, irmãos? Achei ele um homem bem egoísta. Porque ele só pensou nele, ele colocou ela muito vulnerável, muito exposta. Sabe, ele não saberia como seria aquele homem, como seria o tratamento com ela, mas ele expõe. Sabe, ele solta ela, ele entrega ela. E diz que esse faraó, ele vem, ele quer e ele leva ela. Só que eu acho perfeito em Deus, porque Deus não olha como homem. Deus não vê como o homem vê. O homem, aleluia, com os seus medos, com os seus traumas, pode ferir, pode se perder no caminho, pode embaraçar as suas veredas. Mas Deus, quando você é sincero e verdadeiro, Ele cuida de você. E eu vejo a cuidar de Deus. Por quê? Porque quando Abraão entrega, Deus entra e diz para Faraó: não toma não. Não toma não.
assim para o homem, a ordenança para vocês, homem, é só uma. Ama sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Glória! Poxa, mas como é isso? Aleluia! Jesus deu a própria vida. Oh, maravilha! Você sabe o que é isso? Meu Deus, Jesus. Você sabe o que é isso? Glória a Deus! Eu só preciso amar ao ponto de entregar a minha própria vida. Eu só preciso amar aquela que ele fez, ó, carne da minha carne. Eu só preciso honrar, proteger, guardar, livrar e não deixá-la vulnerável. Porque se eu amar ao ponto, aleluia, de me entregar por ela jamais estará vulnerável. O meu amor brindará esta forma que pode aparecer para te oferecer o que disser, que ela não se entrega. E ela vai, mas Deus intervém e fala, Faraó, pode devolver, porque ela tem marido. Meu Deus. E ele, Faraó, chama a atenção de Abraão. Na minha linguagem, que coisa feia, Abraão. Por que você não falou a verdade? Aí ele, ó, eu falei, porque ela também é minha irmã. Irmãos, eu aprendi que uma meia-verdade é uma mentira inteira. Esses jeitos que às vezes a gente quer dar, e trejeitos, é uma mentira completa. Porque a esposa dele iria para a cama com outro homem. Eita, Jesus! Senhor poderoso. E continua a jornada. E continua indo. Mas tem gente que não aprende no primeiro erro. Aleluia! Não aprende. Porque mais na frente ele passa novamente uma situação e se preocupa e tem medo. E o medo faz dizer para ela, fala que você é minha irmã. Olha, se fosse eu ia dizer para ele, filho, pelo amor de Deus, hein? Toma abrindo essas pernas, filho. Meu Deus, Jesus. De novo. Mas não, ela prontamente, tudo bem. Então Abimeleque gosta. O rei Abimeleque gosta dela. Minha amiga missionária Paula Queiroz gosta, se interessa. Quem não quer uma mulher bonita, né? Formosa, porque diz que ela era bela em aparência. E ele quer ela. E ele fala, e ela aceita. É minha irmã. E Abimeleque leva para casa. E quando leva para casa, que ele pensa em ter ela, o céu de novo intervém. Meu Deus, Jesus. Aleluia. O céu intervém novamente por Sara. O céu entra e diz para devolver aquilo que não é dele, porque ela tem dono. Olha! E eu fiquei, irmãos, pensando. Porque eu até escrevi para Sarai. Não foi difícil entregar. Ó, para Sarai não foi difícil entregar a Agar. Eu já vou dar uma pulada. Meu Deus. Isso rasgou dentro de mim. Por quê? Lembra que lá na frente as coisas acontecem e a Agar entra na história? Porque os anos passam. Aleluia. E a cunhada ali os anos passam. Passam-se 10 anos nessa jornada. Mas ela não ouviu nada. Então ela entende, porque havia sido uma promessa para o marido, que ele teria filho, seria pai de nações. Então ela pega e sabe o que acontece? Sabe o que o tempo fez com Sara? Fez Sara se preocupar, fez Sara se precipitar, fez Sara agir por impulso, Aleluia! fez Sara achar que devia. Irmã, ela achou que devia alguma coisa para Abraão. Meu Deus, Jesus. Desceu agora, fresquinho. Olha isso, gente. Eu nem tinha pensado nisso, mas Deus falou aqui agora. Sara pensou que devia algo para Abraão. Mas a gente vai pensar, não devia nada. Porque quem prometeu não foi Sarai, foi Deus. Aleluia! Quem fez promessa não foi Sarai para ele, foi o Senhor. Ela aqui está pegando uma causa que não é dela, um problema que não é dela. Mas então, ela, como eles ganham presente no Egito, né, eles ganham Agar de serva. Então ela pensa,
ele precisa ter filhos, porque ele precisa ser pai de multidões. Então eu vou pegar a Gara, escrava, e diz pra ele: deita com ela, porque os filhos dela serão nossos. E eu fiquei pensando, falei: meu Deus, mas era a cultura daquele tempo. A cultura era assim. E diz que ela entrega, ele deita, né? Ele vem Ismael, como todos sabem. Mas eu fiquei pensando, eu falei assim: não, realmente. A gente questiona Sara. Como Sara pôde entregar outra mulher para o seu marido? Como Sarai pega a cara e dá para deitar, minha amada? Não, minha amada. Quando alguém já olha pro nosso companheiro assim, já fica assim, ó. Casado, feliz, pai de filhos, mas não dá pra deitar, igreja. Não dá. Como se fosse Jorge, calma. Mas eu entendo que não foi difícil para Sarai entregar, sabe por quê? Porque Abraão fez isso com ela por 2 vezes. Meu Deus! Abraão por 2 vezes, amando, entregou para Faraó, para Abimeleque. Se não fosse Deus, sabe lá o que seria. Né? Então eu não achou difícil. Eu escrevi, irmão, para não esquecer, porque pensei e botei. Para Sarai não foi difícil entregar Agar para Abraão. Quando foi Abraão que não hesitou em 2 ocasiões dá-la em casamento a Faraó e ao rei Abimeleque. Mas Sarai não esperava, sabe o que Sarai não esperava? Ser desprezada por Agar. Depois de incluí-la em sua história, Glória! ela tenta resolver, cria um outro problema, quis abençoar o esposo, achando que ia resolver, gerou mais problema para a sua vida. E só que não para só o problema para ela, ela traz esse problema para sua casa. Sabe, o problema que ela tentou resolver e achando que era para ela, minha amiga Sandra Rayana, ela traz um problema para a vida dela. Ela traz problema para o seu esposo. Ela traz problema para o seu filho amado quando chega. Um filho tão sonhado, tão desejado, tão esperado. Sabe, que tem que depois ver o filho da outra desprezando o seu filho, maltratando. E de repente você vai dizer: você está aí. Então, eu vim trazer uma reflexão para mim, para a sua vida. Aleluia. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está achando que é na força do seu braço que você vai resolver. Aleluia. Que de repente é, como eu posso dizer, o seu próprio entendimento, sabe? Você vai alavancar isso. Eu vim dizer para você que atitudes precipitadas trazem consequências muito amargas. E como eu costumo dizer, Jonas, quando ele decide não obedecer à voz de Deus, eu costumo dizer que ele escolhe entrar no ventre do peixe. Meu Deus! Quando desobedecemos a Deus, nós sabemos a consequência da desobediência. Espiritualmente falando, você está pedindo para entrar no grande ventre do peixe. Meu Deus! E eu costumo dizer que você pode escolher a hora que vai entrar. É só desobedecer. Deus, aleluia. Mas para sair do ventre, tu não escolhe. Você não determina a hora que você sai desse ventre. Você não escolhe a hora. Deus, agora tá bom, eu vou sair. Não, você não escolhe a hora. Olha, Sarai tem o seu nome mudado. O Senhor promete para ela, Meu Deus. que daqui a um ano ela vai gerar. E ela gera. E ela tem o seu filho. E é motivo de grande alegria.
E ela passa a ver Zombar, e ela não quer mais Agar. E ela diz para Abraão: olha, manda ela embora. E eu falei: meu Deus, embora. E Abraão fica assim. Mas Deus fala para ele: faz o que ela fala. Eu falei: como é que é isso? Faz o que ela fala. Aí realmente, né, existem decisões que nós tomamos por nós mesmos e queremos ver Deus entrando no negócio e fazendo para mim e para você. E Deus está dizendo: você não quis procurar o seu problema? Levanta. Aí eu lembro, gente, a gente vai misturando tudo, porque vai ir. E eu lembro: tá bagunçado? Tá desorganizado? Então levanta. Sente, ó. Pega a vassoura. Começa a limpar. Começa a colocar a tua vida em ordem. Começa a colocar a tua casa em ordem. Porque eu aprendi, aleluia, que existem coisas que ninguém vai fazer por mim. E de repente você vai achar essa clichê batida. Mas o problema é que nós esperamos do outro. Nós esperamos reciprocidade quando ouve. Porque é de verdade, irmão. Quando a gente semeia algo, a gente espera receber de volta. Quando eu semeio um carinho na vida, vamos supor, da minha norinha na Tcheca, eu espero receber de volta. Quando eu semeio amor na vida do meu companheiro, aleluia, eu espero receber de volta. Quando a gente entra na amizade, né, a gente espera pelo menos isso de volta. Só que deixa eu te falar, nem sempre vai ser assim. E o problema é que nós geramos expectativa. Porque Sarai gerou muita expectativa em Agar. Meu Deus! Ela gerou, ao ponto de dizer: os filhos que ela gerar vão ser nossos. Meu Deus! Jesus! Cuidado. Cuidado. Para que aquilo que você acha estar procurando uma solução e achando ser solução. Meu Deus! O pastor fala: um pé de alface cresce rápido. E rápido você dá conta dele. Mas um pé de jabuticaba, cuidado. Porque quando começar a brotar, tu vai ter que dar conta dele sozinho. Ela acha que vai resolver, que está na força dela, que está no entendimento dela. Traz Agar, achando que Agar vai ser grata por ser incluída numa família tão próspera, tão abençoada. Olha a família de Abraão. O homem começou a enriquecer. O homem tem muito dinheiro. O homem é o homem. Abraão era o homem, né? Gente, um homem rico, um homem que todo mundo sabia e conhecia, o Deus que ele servia. Aleluia, Jesus! Não era um Deus qualquer, um Deus de história. Um Deus de história. Imagina, aleluia, uma ninguém na vida, uma escrava. Imagina uma Zé ninguém na vida, que ninguém conhecia, nem dava nada por ela. Quem era Agar? Quem era Agar na fila do pão? Quem era ela? Quem era Agar? Sabe por que sabemos dela? Porque ela foi incluída. Meu Deus! Aleluia. Recebeu um grande presente, minha amiga Ana Juliana, da parte da sua senhora. Porém não valorizou o que recebeu. Tornou a bênção em maldição. E a gente precisa tomar esse cuidado. Nós precisamos estar posicionados e começar a andar de acordo com aquilo que o Senhor nos instrui. E diz: despede. O Senhor fala: pode fazer o que ela fala. E despede ela. Eu sei que a jornada é longa, minha amiga missionária Ana Cláudia. Sarai não passa só por isso, ela passa por tantas. Quando Deus pede Isaac, Deus não pede para Sara, Deus pede para Abraão. Aleluia! Aleluia! Deus!
Deus prova Abraão. Com 2 filhos, irmão, eu tinha 2 filhos. Por que não pediu Ismael? A gente primeiro pensa, por que não pediu Ismael? Mas eu faço questão de dizer, não, eu quero aquele que você mais ama. Ai, Jesus. Você acha que é fácil? Aleluia. Entregar o teu único? O mais amado. Aquele que você passou por tantas e tantas. Tantas decepções, tantas frustrações, tanto choro. Eu quero que você pense em algo que você ama muito, tanto, que você pensa assim, isso aqui, eu jamais abriria a mão. Aí Deus fala assim, é isso que eu quero. Deus, aleluia. Não tem nada de especial. E se eu te disser um não pro sim que você tanto espera? Pensa nessa pessoa que tu ama. E você dizendo sim, eu falo assim, se eu te disser um não a respeito disso, como será? E se eu disser pra você pegar isso aí, que você diz que de jeito nenhum, tu solta e fala, ó, traz. Traz, porque eu quero que você mesmo faz a jornada, põe no altar, amarra e sacrifica. E se Deus te disser um não pro sim que você sempre espera, ou que você segurou e não aceita ou não, irmãos, esse Deus é o mesmo. Esse Deus é o mesmo. Esse Deus é o mesmo que você exalta quando as vitórias chegam. Esse Deus é o mesmo, aleluia, que te presenteia. Sabe? É o mesmo Deus. Mas nós, seres humanos, cheios de sentimentos, gritamos. Nós gritamos para dizer Deus. Aí entra os questionamentos. E os porquê? Por que tem que ser assim? Por que agora? Né? Mas Deus continua dizendo, eu sei que você pode. Eu sei, que você consegue trazer para o altar. Eu sei que está te rasgando por dentro. Eu sei que você não está suportando essa entrega. Mas eu sei que você entende que esta grande vitória veio das minhas mãos. E o tempo que está contigo sou eu sustentando. Mas mais do que a vitória que eu te dei, eu quero você. Eu quero te mostrar que a sua vida precisa voltar a fazer sentido. Eu vim chamar sua atenção, filho. Olha Deus dizendo, eu vim chamar sua atenção. Porque nessa jornada, nessa trajetória, os seus passos começaram a caminhar por si. E eu pergunto onde eu estou. Aonde eu estou no teu caminho. Então eu vim apresentar-me para você e dizer, eu sei que você não entende nada agora, mas eu preciso te ver caminhar e subir esse monte. Eu preciso que você entrega o teu tudo hoje. Eu quero que você volta a olhar para mim e entender. Por ti, Senhor. É difícil. Parece que a minha vida vai acabar aqui nessa entrega. Parece que a minha vida toda está diante desse altar. Parece que toda a minha vida que eu vivi até aqui não está fácil, mas eu preciso prender nesse altar. Mas eu sei em quem eu tenho crido, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E no trajeto
projeto que fiz contigo, Senhor. Eu entendi que a obediência não me deve explicação. O Senhor não precisa me explicar, porque durante toda essa jornada eu não entendi um caminhão de coisas. Eu só vi, ouvi, senti, chorei. Eu não entendi muita coisa, mas uma coisa eu sempre senti: o Senhor comigo na jornada. Sem entender, sabe? Que eu não toco trombeta. Não, eu não anuncio a ninguém. Eu digo: fica aqui, espera. Porque fica aqui, espera. Já voltamos. Fica aqui, espera. Já voltamos. Fica aqui. Já voltamos. Eu nem sei se eu consigo voltar. Eu nem sei como é que vai ser lá em cima dessa entrega. Eu não sei, porque o menino fala: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui. Cadê o sacrifício? Cadê? Jesus pergunta para você: cadê o teu sacrifício? Cadê? Eu quero. Chega de raso. Jesus te quer mais profundo. Chega de raso. Chega de fazer os seus próprios planos, viver a sua própria vida. Jesus chama eu e você nessa noite para lembrar que quando viemos até Ele, decidimos morrer para nós, para viver para Ele. Não vivo. Olha Paulo dizendo: não vivo mais eu. Diaconisa Rosa: não vivo mais eu. Varão: não vivo mais eu. Mas não é só não vivo mais eu, missionária dele. Não vivo mais eu, porque Cristo é quem vive em mim. Sabe? É olhar para Isaac e dizer: Isaac, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E muitos falam que já sabia. Muitos falam: sabiam o quê? Porque ele pega o menino e põe, ele amarra o menino, e ele pega o cutelo, ele levanta o cutelo e ele vai arriar o cutelo. Então para de enfeitar. Já sabia. Sabe o que ele sabia? Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus que chamou ele para sair da terra dos seus pais garantiu todo o trajeto e percurso no caminho, e não lhe deixou faltar nada no caminho. Pelo contrário, o enriqueceu e fez grande. Ele sabia que o Deus que deu Isaac, o Deus que deu Isaac, é o Deus que sabe muito bem quando pede. E quando ele vai arriar, Deus vê naquele momento que ele entregou. Ele não sabia, fingiu. Ele ia descer aquele cutelo. Obrigado. Glória! E a gente olha para a nossa vida, Aleluia! para coisas tão pequenas,
tão bobas. Sabe, coisas bobas, coisas simples. E a gente não solta. A gente está vivendo, igreja, amarrados, porque a gente não consegue mais renunciar. A gente não consegue mais soltar. A gente não solta, a gente não entrega, a gente não renuncia, mas a gente continua andando. A gente continua andando. Eu vim dizer para mim e para você nessa noite: quem anda com Deus é diferente. Precisamos voltar a ter essa sede. Sara, sem saber para onde vai, une ao seu esposo e decide obedecer. E vive muitas coisas ao seu lado. Nós precisamos começar a se levantar também. E entender que neste novo e vivo caminho, vamos ter que soltar muitas coisas. Vamos ter que renunciar a muitas coisas. Você acha que Sara, muitas vezes, não entrou em desespero? Pensando o que ela faria? O que ela iria fazer se ele não tivesse filhos? Mas ela continua andando com ele. Aleluia! Ela continua servindo. Nós precisamos só começar a se inspirar novamente em homens de Deus que não entende, irmão. A gente está tão preso nessa vida que a gente não consegue entregar o que é dessa vida. A gente não consegue soltar o que é da terra, querendo ir para o céu. A gente quer ir para o céu, preso às coisas da terra. Aleluia, meu Deus. E quanto mais os dias correm, mais pesados ficamos. Os braços estão se enchendo de coisas que quanto você mais corre atrás e mais alcança, mais você quer alcançar. E é assim, porque o nosso coração, o coração do homem, ele é mau. Sabe, ele sempre quer mais. Ele nunca vai estar saciado, porque até então existe um buraco dentro dele, existe um vazio. E esse vazio que você busca de tantas formas preencher, vou te lembrar, só será preenchido quando você voltar para casa. É o céu que vai preencher esse vazio, varão. É o Senhor que vai preencher esse vazio aí. E você diz tantas áreas da sua vida que você quer, é aqui e corre, não é isso aqui e vai, não é aquilo ali, mas eu não consigo resolver, não consigo encaixar. É o céu te chamando, é o Senhor te dizendo. Ele diz: buscai o reino de Deus. Mas não para por aqui. Só que o povo de Deus não consegue mais buscar o reino. Não é que você está falando, não consegue mais buscar o reino. E para, não é só buscar o reino e a sua justiça. Porque o Senhor, quando chama Abraão, diz: anda na minha presença. Olha, Deus dizendo para você: anda, não fica parado, anda, mas anda na minha presença. E não só anda, eu quero que você seja perfeito. Como assim? Ninguém é perfeito. É isso aqui, ó, busca o reino de Deus e a sua justiça. Vive justamente, vive dignamente. O Senhor nos convida nessa noite para refletir. Aleluia, Jesus de Nazaré. Glória. Aleluia, Jesus. Eu sei que o Senhor Obrigado, Espírito tem Santo. muito na minha, na sua vida. E tudo que a gente precisa é fazer como esse casal fez. Precisamos parar de querer que Deus nos explique muitas coisas, porque uma só coisa é necessária: teme a Deus. Teme a Deus, porque quem teme obedece. Aleluia. As pessoas falam dos ímpios:
Ah, porque ele teme não, irmão. Ele não teme a Deus. Porque quem teme a Deus obedece. Aleluia. Quem teme ao Senhor obedece a sua palavra e os seus princípios. Então nós possamos fazer como esse casal. Teme a Deus. O Senhor te deu uma instrução. Não queira que Deus explique. Só reconheça, esteja sensível. Se é o Senhor falando ou não também. Porque o pastor sempre diz aqui, olha, busca primeiro discernimento. Discernimento do Espírito. Para quê? Para não viver confundido. Achando que Deus está falando e está vivendo emocionado. Vivendo emocionado, não gera uma intimidade com Deus para reconhecer quando é Deus que vai no meu. Aí quando o vaso levanta, né, e fala o que ele quer ouvir, se emociona. E Deus de repente está olhando e fala assim: eu não estou falando naquela boca. Mas se ele fosse sábio, ele me buscaria para saber que eu não estou falando. Porque não adianta o coração sorrir, se alegrar, se eu não estou no negócio. Aleluia! Tem coisa, irmão, que só Deus faz. E eu costumo dizer, como muitos dizem, quem chama é o Senhor, né? Então Ele te garante. Eu creio, Jesus. Quem chama, garante. Se o Senhor te chamou, Ele te garante. O que você precisa? Obedecer ao Senhor. Honre a sua palavra, obedeça, honre os seus princípios e busque intimidade. Não se estribe no teu próprio entendimento. Não faça da força do seu braço, achando que Ele é o seu Deus e vai resolver o tudo. Mas confia no Senhor. Confia no Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Até aqui, irmão, em nome de Jesus. Tá? Que o Senhor continue abençoando o seu casamento, seus filhos. Eu quero dizer para você, mãe, não desista dos seus filhos. Quero dizer para você, não desista do seu casamento, não desista da tua história. Tá? Eu vou fechar aqui, ó. Não desista da sua história. A minha filha falou uma vez assim para mim: mãe, eu falei assim, eu tô cansada. E ela falou assim: mãe, eu queria falar uma coisa com a senhora. A Esther falou, eu falei, pode falar. Ela falou assim: a senhora tem que entender que o que Deus tem na nossa família não começou aqui comigo e com o Estevão. Essa história começou com a senhora e meu pai lá atrás. Então deixa eu te lembrar. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor já escreveu uma história para você. Você não é um caixa que Ele vai pegar e enfiar em algum lugar. Não. Ele tem uma história única. E Ele te confia. Sabe? Aí eu lembro que os anjos queriam ministrar a palavra. Os anjos queriam pregar a palavra. Mas o Senhor deu essa honra para mim e para você. Ele confia a palavra. Ele confia o reino. Ele confia, aleluia, que nós possamos falar nele. Então, entra naquilo que o Senhor quer para a sua vida. Chega de viver na mesmice. Olha para a igreja. Eu vou fechar aqui. Olha para a igreja. Tem muita gente, irmão, vivendo do jeito que eles querem. Estão vivendo para si, cuidando do próprio umbigo. Aleluia. Me perdoa falar assim, mas as pessoas precisam olhar para mim, para você e ver o Evangelho vivo. Sabe? Ver que existem ainda pessoas que entenderam o que é o Evangelho. O que é o Evangelho, irmão? É renúncia. Evangelho é renúncia. Que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém?